lê-se: todos os reis desta terra, e todos os pilotos, e todos chorarão, pois a grande Babilônia encontrou sua desolação em 1 hora. 1 hour, her time had come. 1 hora, seu tempo tinha chegado. And all I said, rejoice, you saints, and all you holy prophets, for God has revenged the blood of the saints and your brethren upon her. E ó, como ele disse: alegrai vós, santos, e todos vós santos profetas. Amém, amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos à leitura da palavra de Deus em São João capítulo 20, versículo 23. São João capítulo 20, verso 21, vamos ler. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou-se sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Grande Criador, te rendemos graças pelo privilégio de estarmos aqui diante de Ti, do Seu povo, onde nós temos consciência de que não somente mortais nos ouvem, mas o imortal, que temos que prestar conta de cada palavra que falamos. Queremos sempre ser repreendido pelo imortal, assim como aqui na terra mortais repreende mortais, mas nós precisamos sentir a repreensão, a correção, como o amor do imortal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre trasladado. Estamos na pior era e também na melhor era. Seus dois lados. Na pior era de toda degradação moral, mas da melhor era de toda a revelação da palavra. Estamos numa era de arrebatamento, uma era de traslado. Se nós temos esta promessa de Deus, sabemos que Deus vai cumprir.
Alguns que Deus cumpriu lá atrás, devemos tomar por exemplo. Se Deus cumpriu com eles, sem ter uma promessa, fazendo eles uma sombra daquilo que sucederia finalmente, onde foi um, será milhares, foi um arrebatado lá atrás, mas hoje não é um mais. Ainda que vivemos num tempo de milhões de pessoas, e falando em gente cristã, tem milhões de pessoas, mesmo cristãs. Mas se foi um arrebatado, um trasladado, hoje será milhares. Eu não sei quantos. Apenas temos o tipo, um. Então não é muito. Não vai todo mundo, não vai nem 50%. Tem hino aí que faz 50% foi salvo. Tudo errado, né? O teu próprio hino está errado. Se olhasse direitinho na Bíblia, não dá quase nada. Dá um arrebatado, se fosse contar 1%. 8 que foi salvo pelas águas, seria 8%. Que milhões de pessoas não significa nada. 1%, isto é o que eu estou usando agora. A Bíblia diz que, assim como foi naqueles dias, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E aquilo cumpriu certinho. Nos dias de Ló, nos dias de Abraão, aqueles dias de Noé, no tempo do irmão Branham, aquilo está cumprindo. Como foi naqueles dias. Então, tudo estava claro. Você não tem dúvida que aquilo cumpriu. E a quantia de pessoas. Tinha muita gente no tempo de Noé. Mas somente um foi arrebatado. E Noé salvo pela tribulação do dia, que foram as águas. E irmão Branham toma Noé para mostrar como um tipo do remanescente de Israel também, que é pouco. Então não adianta ficar esperando muito. Quando Deus fala da manifestação do Filho do Homem, você não pode esperar muitos homens também, é um só. Não são muitos. Deus manifestou como homem em Cristo, foi um só. Deus manifestou como homem em Branham, foi um só. Então não tem muitos homens. Agora, Enoque aponta para a sétima era, sétimo mensageiro. E exatamente no tempo dele é que vem o rapto, que vem o traslado. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Se formos olhar pela Bíblia, apenas voltar em Gênesis, capítulo 5, só para ver um pouquinho o que a Bíblia registra, que é muito simples, mas é bom ver a genealogia de Sete. A genealogia de Sete está separada da genealogia de Caim. Para vocês notarem que aqui, na genealogia de Sete, teria que dizer Adão gerou Caim. Não está, porque Caim não é filho de Adão, não pode estar na genealogia. Os sábios, os teólogos deviam ter descoberto isso, mas não era para eles, era para um profeta. Hoje nós mesmos, sem sabedoria, podemos falar isso, porque já foi revelado pelo profeta. E vai na Bíblia, como que Caim podia ser filho de Adão, se você não encontra Caim na genealogia de Sete, que é a genealogia de Adão. Deus não começou no natural, porque o natural era o Abel. O Abel não gerou ninguém. Aí teve que vir o Sete, para Deus começar ali. E Sete gerou a Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Por que lá atrás não invocou? Porque era natural.
Tinha que invocar quando viesse o espiritual, que aponta para o novo nascimento. Você nunca diz que Jesus é o Cristo, diz Paulo, senão pelo Espírito Santo. E esse novo nascimento, você vai professar que Jesus é o Cristo. Está dentro de você. Ele está vivendo em você. Então aqui 5 de Gênesis, o verso 21 diz: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metussalá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metussalá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora, estamos no tempo de Deus tomar os seus, em tipo, em símbolo. Ele já fez isso com o irmão Brana. Já tomou o irmão Brana, arrebatou o irmão Brana até na nuvem lá no Monte Pôr do Sol, no Cânion Sabino. Aquilo já está demonstrando para nós que estamos muito perto do rapto. Porque Enoque era o 7º, depois de Adão. Brana era o 7º, depois de Paulo. Enoque foi arrebatado. Brana foi arrebatado. Enoque foi arrebatado, nunca mais foi visto. Brana foi arrebatado e voltou para pregar os 7 selos. Estas coisas, eu quero que vocês, o irmão Norivan, você puder ver para mim direitinho aí, você, Elias, tem hora que eu não trago a mensagem para o púlpito e eu queria deixar os parágrafos sobre esses 2 lugares que o profeta foi tomado. Na minha mensagem, talvez você encontre melhor, no 7º selo e na mensagem com a atração sobre a montanha. Ali é mais fácil para vocês encontrar. Então, o tempo que nós vivemos, se você olhar o paralelo de Enoque e irmão Branham, você vê que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Só que Enoque, ele gerou filhos e filhas. Então nós temos que ter um lado espiritual aqui. E Branham gerando filhos e filhas nesse tempo. E quem foi tomado, quem foi arrebatado, trasladado, você tem que entender que não foi trasladado ao céu. Isso daqui estamos falando desse traslado, desse dia do irmão Branham, foi um traslado que foi levado até a nuvem, 48 quilômetros. Poderia ver que nós temos outro homem que foi trasladado, que foi Filipe. Então você tem mais um. Vou caminhar um pouquinho nesse, só para você notar que os homens de Deus, eles deviam estar andando muito próximo de Deus. Deus não vai pegar você e levar para o céu se não anda perto dele, certo? Se não dá lugar para ele. Se dá lugar é para o mundo, para a carne. Eu já disse, nós não estamos querendo formar um grupo de gente espiritual, imortal. Nós já somos imortais pela palavra, certo? Mas temos que entender que aqui na terra nós somos mortais igual aos outros, mas tem uma coisa, nós temos uma promessa que outros não têm. O povo de Deus tem uma promessa. Enoque foi trasladado, nós seremos trasladados. Deus nos tirará da terra, amém? Mas nós não vamos fazer falta para ninguém, não. É só a família que vai ficar chorosa aí. Oh, mas a família não vai, não? A família fica chorosa, mas Deus vai tirar os dele, certo? Falando de um rapto e de um traslado que dá e você retorna, nós temos aqui o de Filipe, Atos capítulo 8, versículo 38. Vamos ler o 38 porque tem muita coisa boa até antes, quando ele estava batizando
o eunuco, Filipe batizando o eunuco. E disse Filipe, é lícito se crer, porque ele queria saber se podia ser batizado, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, hoje é fácil você falar Jesus Cristo, Filho de Deus, mas nos dias de Filipe não era fácil. Por quê? Porque o Filho de Deus fazia poucos anos que tinha vindo na terra, saído da terra, morrido, ressuscitado, subido ao céu. Eu, rapaz, eu creio. Eu não andei naqueles dias, mas do jeito que você está me explicando aí, Felipe, eu creio nesse homem. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquilo era um homem revelado. Deus só pode arrebatar um tipo de gente desse. Ah, não, tem que ficar muito tempo. Não, Felipe não ficou com o eunuco, só um pouquinho ficou com o eunuco, deu um esclarecimento para ele, dentro do carro, já viu um pouquinho d'água, o rapaz disse, o que me impede? Ele disse, crê de todo o seu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, quem falou isso foi Pedro na revelação lá atrás. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por revelação. Agora, este homem também, o eunuco, vem e diz para Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquilo era uma revelação. Eu gosto de trazer isso bem claro, porque está tão costumeiro falar, você crê em Jesus Cristo? Todo mundo levanta a mão. Crê em Jesus. Hoje tem assim, você quer aceitar a minha igreja? Minha igreja tem poder. Quer aceitar a minha igreja? Tem muitos assim. Olha, minha igreja faz milagre. Minha igreja faz isso, faz aquilo. Você quer aceitar o Jesus da igreja fulano de tal? Tem uns aqui que a igreja, o Jesus é daquela igreja, não é das outras, é daquela igreja. Então, se a pessoa aceita aquele Jesus, tudo bem. Hoje, eu não estou aqui para você aceitar Jesus, você já aceitou Jesus faz tempo. Eu estou aqui para ver se você tem revelação para dizer, verdadeiramente, Brana teve o ministério do Filho do Homem. Verdadeiramente, eu creio. Aí eu quero ser batizado, você quer? Se o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Vou te batizar. Mas aí você diz, olha, eu como pregador, digo, você tem que crer. Mas eu creio que eu creio que William Branham foi o enviado de Deus desse dia. Eu creio que nele estava o ministério do Filho do Homem para esse tempo final. Eu creio que o ministério dele foi a revelação total de Apocalipse 10, de 1 a 7. Bom, então não precisa mais nada, vamos descer as águas. Te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito bom as pessoas terem uma revelação desta. Agora, só de você crer que Jesus morreu no Calvário, e daí todo mundo crê. Todo mundo sabe. Isso virou história de 2 milênios. Agora, que Jesus veio outra vez, em 1963, 28 de fevereiro. Não sei como Jesus toma até isso, meu Deus. Tenho olhado assim, para o tempo do gentio, Deus pega o dia do gentio, o último dia do mês, e vem nesse dia, para dizer, é filho. Por que ele não veio no outro mês? Um mês de 30, 31. Por que ele veio exatamente 28 de fevereiro de 1963? Certo? Porque ele veio ali no Monte Pôr do Sol. Tem a ver. Até a numerologia aí é gentílica. Tem nem jeito. Se fosse para ele vir para atuar como entre os judeus, ele viria no dia certo do mês, que lá para os judeus ele tem que cair no dia certinho. Tem que ser dia 30, dia 1º, porque não tem 31 e não tem 28 nem 29. Não tem bissexto lá. Certo? Agora, se nós percebermos que no nosso tempo Deus veio e trabalhou até nos dias gentil, o nosso calendário é uma confusão, na verdade. É 28, 29, 30, 31. Você tem que ficar contando. E é interessante que eles arrumaram nossa mão, diz que dá certinho. Você conta aqui, ó. Dá certinho. Até a mão do gentil dá certo, rapaz. Os meses dá certo. 30, 31, você vai contar, dá certinho. E daí já é dos homens, né? Dos homens.
Agora estou falando de Bíblia. Falando de Bíblia, você vê o que aconteceu com Filipe quando ele batizou o eunuco. E mandou parar o carro. Quando o rapaz dizia, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, já mandou parar o carro. Para esse carro. E desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Cadê o Filipe? Não está aqui não. Mas vamos em frente. Agora eu já sei o que é Isaías 53. Aonde está o William Branham? Já foi. Mas agora vou jubiloso. Eu já sei o que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso é bom demais. Certo? Isso é bom. Eu gosto dessas coisas. E Filipe se achou em Azoto. Me parece que é 150 quilômetros de onde ele estava. E indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então aqui tem um homem que foi trasladado e voltou. Ele foi trasladado de um lugar para outro. Branham foi trasladado do Monte Pôr do Sol para a nuvem. E depois voltou outra vez ao Monte Pôr do Sol e veio para Jeffersonville e veio pregar a revelação dos 7 selos. Amém? Isto é tão importante para nós. Agora do irmão Branham, 151 do 7º selo. Eu vou ler o parágrafo todo, é pequeno. E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho. Agora, o que era estranho para o irmão Branham era o anjo dele. Vocês notaram que um anjo era muito estranho? Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 em cada lado e um em cima. E o que estava a meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me suspendeu. Se recorda? Foi quando o irmão Branham foi tomado para sobre a nuvem. Ele entrou dentro daquela nuvem. 201 do 7º selo. Até que os irmãos descobrem o outro ali, né? Quem sabe descobre, né? 201 do 7º selo. Eu quero que note outra coisa que sucedeu. E se você chega a escutar a fita, senhores, que horas são? Ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente. Os demais eram comuns. Porém, este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação, em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca, misteriosa, que não tinha nada escrito. Os anjos me elevaram de onde estava, dentro desta pirâmide formada pelos mesmos. Amém? Aí o profeta diz, os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, por aqueles anjos. E aquele 7º anjo era quem tinha o 7º selo. Amém? E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos, que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último, o 7º anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo-o eu, assim de frente, para o ocidente, e ele vindo para o oriente, está à esquerda. E ele seria a mensagem do último anjo. Algo muito extraordinário. Recorde que diz que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas, e como diz que voou diretamente para mim. Amém? Agora, ele deixa um mistério aqui.
Isto é este sétimo selo. É uma coisa muito extraordinária. E ainda não sabemos o que é, porque não tem sido permitida sua abertura. Ele deixa a coisa em mistério até no sétimo selo. Isso daqui é o finalzinho do sétimo selo. E as pessoas ligam-se nisso daqui e não lê as mensagens que o profeta pregou depois do sétimo selo, onde ele vai esclarecer que tudo foi revelado. Bom, são coisas repetidas, mas se eu passar por elas aqui, já que eu estou falando nestas coisas, será uma ajuda para os irmãos também. Vou voltar aqui para falar sobre isso, ler para você, 150, a união invisível da noiva. Isso aqui é uma mensagem traduzida por Goiânia. Que fez ele abriu os 7 selos da última mensagem. Última quer dizer, não tem mais nenhuma. Última mensagem. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo. Nos dias deles, eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta. Está aberta para nós neste dia, nesses dias finais, de uma profecia que saiu para Arizona. Então, se você une tudo isso, mensagem depois do sétimo selo. Aqui está, a união invisível da noiva, parece que foi pregada em 65, né? Esta mensagem. Sim, 25 de novembro, um mês antes dele partir. 25 de novembro de 1965. Se você não quer tomar essas coisas mais claras, como que você pode ser trasladado? Não espere ser trasladado, se você não vê isso aqui. Teria que ter a mente aberta para isso aqui. Eu tenho vários parágrafos que dá sequência aqui, o 207, 245. Vamos repetir isso daqui outra vez? Eu acho que tudo isso vai fazer bem nós colocarmos nesta mensagem. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria, tampouco a pentecostal. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Oh, meu Deus, as pessoas precisam ver isso. Funcionou em seu dia, porém é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Isso daqui é outro dia. A mensagem de Lutero diz, não funciona hoje, funcionou no seu dia. Porque hoje é outro dia. Essa é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês. Já lemos isso para vocês. Mas se nós guardássemos esse parágrafo, que nem eu como pregador não consegui guardar tudo. Quem sabe temos alguns aí que vai guardar mais fácil, né? Olha, o 207, da união invisível da noiva. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês, mas se você não crê nessa coisa que sou estranho, você não pode ser arrebatado. Não pode ser trasladado. Tem que crer numa coisa que soa estranho. Porém, Deus o tem vindicado tão perfeitamente. Aí não há pergunta. Certo? O irmão Branco cortou tudo. Se você notar aqui, aí não há pergunta. Tem hora que as pessoas dizem, olha, eu quero perguntar isso ainda, eu quero encontrar com o pastor, eu quero perguntar isso, eu quero ver se ele tem para me responder. Não, você não tem a revelação. Se você encontrar comigo, você vai ficar mudo. Se você tiver revelação. Aí eu vou dizer, irmão, pergunta? Não há pergunta. Que é que não há pergunta? É o que o irmão Branco diz, que aí não há pergunta. Certo? Isso é o 207. Aí tem o 236. Dá para formar outra vez a mensagem aqui, né? 236, a união invisível. Oh, com razão
Com razão, a condenação de Deus está acumulada. Deus o colocou diante de seus próprios olhos, fecham seus olhos e falham em vê-lo. Agora, irmãos, o irmão Branham dizer que Deus colocou em frente os olhos das pessoas, e as pessoas acham que está tudo confuso. O irmão Branham diz, foi colocado frente aos seus olhos, e eles falham em vê-lo. Eu precisava ler até o 235, que tem alguma coisa. Deixa eu voltar ao 235, a união invisível da noiva. Oh, sabem vocês que a Igreja Católica Romana começou pentecostal? Quantos sabem essa verdade? Tem gastado 2000 anos para chegar onde temos chegado agora. Tem hora que você usa alguma coisa do âmbito pentecostal, certo? Do âmbito pentecostal. É um. Entendeu? Os hinos. É um. Do âmbito pentecostal. Vocês acabaram de cantar um hino aí do martelo e do prego. Isso é do âmbito pentecostal. É tão criança esse hino. É tão menino, bebê esse hino, que fica até esquisito para o gente da terceira etapa cantar. Entendeu? Mas talvez vocês gostem do hino, mas esse hino aí é tão infantil. Ele é lá do pentecostal. E o pentecostal é bebê. Se você canta aquilo ali, diz, oh, que hino. É simplesmente para, vamos pegar fogo, irmão, vamos lá. Cuidado que você pega fogo diferente. Hoje, para você pegar fogo, você tem que escutar 7 selos, 7 trovões. Aí você pega fogo. Não é. Olha, eu estava com um parágrafo esses dias. Eu deixo passar da hora, sabe? Mas eu ia trazer aqui. O irmão Branham diz, não é nem os hinos. E que a gente, que é homem que gostava mais de hino do que o irmão Branham. Irmão Branham diz, eu gosto tanto de hino que quando eu chegar no céu, eu quero encontrar e ficar onde tem aqueles irmãos cantando, eu vou ficar ao lado dele lá. Mas no tocante à palavra, o irmão Branham diz, não é nem os hinos. Porque você pula com os hinos e na hora da mensagem você fica mudo. Você não sente nada. Então tem que inverter essa situação. A coisa está errada. Fica quieto na hora do hino e pula na hora da pregação. Grita. Por quê? Agora você não é mais aquele estilo pentecostal. São mudanças que nós estamos passando. Metamorfose. Você tem que perceber isso. O corpo muda. Você muda. Cada 7 anos você muda. 7 para 14. 7 você vai para a escola. Com 14 é adolescente. Você fala e responde. Não obedece. Você diz uma coisa, ele acha, porque ele está empenujando agora, com 14 anos, e ele acha que ele é homem. E saiu umas espinhas na cara dele. Ele disse, eu sou homem. Começou a falar grosso. Aí ele acha que é alguma coisa. E ninguém vence, não há pai, não há mãe, pai. E nessa era a coisa está pior. Mas é o tempo, é o 7, é a mudança, a metamorfose. Isso é uma mudança no físico que a pessoa alcança. E tudo muda, mocinha, já começa a virar mocinha, seus 14 anos, 12, 13, 14 anos. Hoje está mais nova, informando para moça. E talvez o rapaz está mais atrasado. Tem menina aí com 12 anos já tem filho. O negócio é feio. Tempo que nós estamos vivendo. Certo? Agora, ver essa mudança na mensagem, não é mais aquele estilo de hino. Podemos cantar batendo palma? Por certo que podemos. Podemos nos alegrar? Podemos. Agora, simplesmente tomamos a letra do hino e olhamos para ele, mas você é muito criança em hino. Você está bebê mesmo, hein? Vou deixar você só para os pentecostais. Eu vou cantar outra coisa. Aí você tem que ver o que o povo de hoje gosta.
Oh, eu queria despertar cada um de vocês. Eu queria despertar a eleição dentro de vocês, para vocês entenderem o que eleito gosta. A hora que você vê que o seu gosto é igual aos hinos que estão sendo gravados hoje, está faltando dar um chacoalhão em você e despertar eleição. Que os hinos hoje é rap, aquela coisona tudo esquisita. E aqueles rapazes com o shortão caído, com a bermuda caída, parecendo que sujou tudo. E achando que é alguma coisa, e cantando, e estou fantasiado. Aí você toma uns hinos desses indivíduos e quer apresentar. Eu queria despertar a eleição em você. Eu quero despertar você do que esse povo lá fora que me escuta, o que eles gostam. Você pensa que eles falam bem desses hinos? Conforme o hino que você canta aqui, dá vontade de desligar a internet. Conforme a palavra que você dá aqui, eleito, estou falando de eleição. Ele diz, o eleito, eles falam, mas eleito que é coisa muito perfeita. Eleito é enjoado, sim. Ou é verdade ou é mentira. Ou é hino correto, ou o que não presta. Não fica parado no meio, morno não, porque nós já saímos de Laodiceia. Muda seu espírito. Eu ia falar mais sobre isso. Deve ficar para amanhã. Muda seu espírito, muda sua natureza. Porque Deus não deixa eu continuar com essa natureza. Eu gosto de cada hino, senhor. Sabe quem gosta desses hinos, senhor? Os pentecostais. Então eu sou outro bebê, senhor. Esse tipo de hino não vai. Nós estamos no tempo, irmãos, de hinos de terceira puxada, de terceira etapa. Tem os irmãos aí, eles mexem nos hinos, irmão Leonardo e outros aí, mexem nos hinos para poder colocar no lugar certo, para pôr a terceira etapa. E aí a coisa funciona. Entende? Você mexe, ajeita, pega aquele hino e tira alguma coisa de meninice ali, que eles não entendem nada daquilo, e coloca outra coisa que eles não entendem também. Você tira o que eles não entendem e coloca outra coisa que eles não entendem. Porque eles cantam cada coisa. E o eleito vai saber posicionar aquilo. Canta o hino aí do Filho do Homem que já veio. Isso é bonito. Já veio, isso dá estímulo. Agora você canta, Filho do Homem virá. Virá mais para quê? Fazer o quê? Oh, Jesus, misericórdia, né? Então o profeta diz assim, você sabe que a Igreja Católica Romana começou pentecostal? E hoje o que ela é? Não tem nada de Pentecoste nela mais. Hoje o que manda é o livro deles. Não é a Bíblia mais. Mas começaram pentecostal. Você sabe que o povo da mensagem começou na mensagem? Começou aqui na revelação? Começou. Mas de revelação, não tem mais. Perderam dentro de 50 anos, 40, 50 anos, eles perderam o que a Igreja Católica levou 2000 anos para ir perdendo. E o profeta disse, ele disse, o movimento pentecostal durar daqui a 50 anos, ele disse, eles estarão piores do que a Igreja Católica. Agora, hoje você nota, dentro da própria mensagem nossa, não vamos falar dos outros não, dentro da própria mensagem, do profeta, desde aquele tempo, 40 anos da revelação dos selos para cá, 45 anos desta revelação dos selos para cá, o povo não tem nada de revelação que teve em 63. Perderam no decorrer do tempo. Perderam a revelação. Não tem a revelação. Eles perderam lá no início, eles perderam o batismo de Pedro até chegar à terceira era da igreja. Eles já tinham perdido o batismo, o nome do Senhor no batismo. Aí começaram a falar Pai, Filho e Espírito Santo. E veio esse tempo todo, 1500 anos.
1.600 anos. Só Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Pai. Não, o nome do Pai. Pai. Não. Você tem que ter revelação. Qual é o nome do Pai? E do Filho e do Espírito Santo? É Senhor Jesus Cristo. É o nome, não são os nomes, não. É o nome. Tem que ter revelação. Mas quando veio o Brana, a coisa abriu. Lá no Rio Raio, Deus desceu com a bola de fogo e vindicou seu ministério de batismo. Na 17ª pessoa, quando tinham umas 500 pessoas para ser batizadas, na 17ª, a bola de fogo apareceu e gente corria. E uns caíam, e outros choravam, outros gritavam. E a bola de fogo em cima do Rio Raio, a voz dizia, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tua mensagem precursará a segunda vinda. Agora isso já passou. A mensagem dele já precursou a segunda vinda. Agora o ministério já não é do irmão Branham, mas é da esposa. Terá a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, o ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora. 159, perguntas e respostas sobre os selos. A gente começa aqui, você vê, não dá conta. Quantos sabem essa verdade? Tem gastado 2.000 anos para chegar onde tem chegado agora, falando da Igreja Católica. Gasta 2.000 anos para chegar onde ela tem chegado agora. Já não tomam nada da Escritura. Eu quero falar mais do povo da mensagem. Já não tomam nada mais da mensagem. Você diz a mensagem, o companheirismo, tal não crê. Que vai água abaixo o seu companheirismo. Vai afundar, como no tempo de Noé, seu companheirismo. O companheirismo A, B, Centro-Oeste, Sul, não crê. Não tem nada a ver com companheirismo, tem a ver com a mensagem do profeta, tem a ver com essa revelação. Se a Igreja Católica faz 2.000 anos, agora o que manda é o catecismo, o povo da mensagem não aguentou 50 anos, o que manda é o companheirismo deles. Se você não tiver no companheirismo tal, você está perdido. E não é isso. Você tem que estar na palavra. Senão você estará perdido com 50 anos de crente na mensagem. E não sabe nem que o Cordeiro saiu do trono. É como o povo não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem diferença. Amém? Nada. Bom, os pentecostais, dentro de 20 anos, estarão piores do que estão agora. Seu profeta falando em 65. Ele diz, os pentecostais, dentro de 20 anos, estarão piores do que estão agora. Se continuarem na forma que estão agora. Claro, segure. Bem, que é? Observe. Quem é o pai e a mãe? Permitem que suas mulheres cortem o cabelo. Tem uma coisa, vocês querem ver? Quem é que permite que suas mulheres cortem o cabelo? Pentecostais. Muito bem, mas por que as irmãs estão com o cabelo cortado? Quem é que permite? Me diga agora, se você não tem o mesmo espírito pentecostal, você saiu de lá, mas o Pentecoste não saiu de você. Ficou aquele espírito pentecostal em você, aniquilada. Nunca para de acertar as pontas, nunca para de fazer franjinha. Não estou bravo, não. Agora, esta é a verdade. É o profeta falando assim, claro, suas mulheres permitem que suas mulheres cortem o cabelo. Agora, nós não permitimos. Ninguém da mensagem, nenhum pastor da mensagem permite. E as mulheres estão cortando o cabelo. O Brana pregava e chegava em casa e dizia, Meda, hoje tinha mais mulheres, irmãs do cabelo cortado. Não tem jeito, não. Você vai pregando, a falta de eleição, quer despertar de eleição lá dentro. Eleição lá dentro. Tem certas coisas que você vê tanta infantilidade nas mocinhas, dá até dó. Dá até dó. Elas gostam de cada rapazinho que dá dó delas.
Filho, mas você está ruimzinho, hein? O profeta disse, se você casar com uma dessas riquetas, você desconcerta a minha fé em você. Agora você já pensou bem, as irmãzinhas, o tipo de irmão, de namorado, de homem que elas gostam. Você vai ver que elas gostam, elas estão dentro da igreja, mas quando elas veem um de brinquinho lá, ai, que gracinha. Elas veem um cabeludinho, ai, o cabelo dele, olha lá. Você vai ver daqui 40 anos, careca dele. Que ele não vai ter nada para fazer assim, para te ganhar mais. Não olho mais caráter, não olho mais a vida. O indivíduo preguiçoso, não trabalha, só porque é bonito, mocinho. Oh, não tem nada nessa cabeça oca. Ai, mas ele é um amor. É um amor. Procura amor, amor de homem, amor de caráter, amor de serviço, amor que conquista as coisas de Deus. Mas gosta de cada coisa. Cada vez que eu fico sabendo das coisas, me desconcerta a fé. Como pode as mocinhas estar desse jeito, os rapazotes. Desse jeito, que tipo de mocinha vai te agradar? Olha o estilo, olha a vida, olha a fé. Você tem coragem de casar com ela ainda? Com ele ainda? Nem dizimista é, já vai começar um lar. O lar já está roubado. Também não tem princípio para chegar e falar, você quer namorar comigo? Olha, eu vou ver primeiro, qual a situação sua espiritual. Você quer namorar comigo? É agora. Elas estão doidinhas. Mas nunca viu homem, o homem nunca viu mulher. Aí, pastor, você fala que você já está velho. Eu falo porque eu tenho experiência. Isso aqui não é velhice não, que é experiência. As pessoas não têm. A cabeça está muito oca. Tem hora que a própria esposa está dizendo, mas que maridinho que eu tenho. Podia mandar escatar coquinho. A outra bestinha, me perdoe. Do outro lado, que amor. Se alguém te jogar fora, eu pego. Você vê o juízo dessas pessoas? Aonde vão? Amém. Amém, irmãos? Meu Deus do céu, não sei o que eu vim fazer com isso aqui. Traslado. Você já pensou bem? Você trasladado? Hein? Trasladado? Como é que nós vamos trasladar como o William Branham trasladou? Vamos ver. 150, qual é a atração sobre a montanha? E toda a ciência através do Tucson ainda. Eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais, lá atrás no Monte Lemon. As suas grandes máquinas fotográficas não viram isto. Se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Isso não pode ir mais um pedacinho ali, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi isto, foi, indo diretamente sobre frentes e atravessando diretamente isto a Prescott e através das montanhas para a costa oeste, bem acima, para onde estão indo? Diretamente para o Alasca, e ela está suando, seguindo exatamente para aquele rumo. Que hora. Branham estava flutuando. Aí depois, tem hora que você prega as coisas, os irmãos também estão escutando assim, flutuando. Ao invés de estar flutuando no espírito, está flutuando, está no outro mundo. Aí você diz, estão prestando atenção, talvez está de olho em você assim, escutando, mas pensando lá, né? tal coisa. Daqui a pouco ele desperta. O que aconteceu?
estão flutuando nas coisas do mundo. Quer ser arrebatado? Oh, tem que aprender isso, tem que viver uma vida tão perto de Deus. Deus me ajuda a viver esta vida na qual a gente possa ficar flutuando na vida espiritual, até o ponto que as pessoas dizem que classe de gente esquisita é essa, né? Agora, esse tipo de mensagem que nós pregamos, dá para os outros falar mesmo. Esse povo é doido. Esse povo é esquisito. E nós não vamos tirar a razão deles, não. A gente tinha medo. Entende? Chega um ponto de... Eles não nos entendem. E nós também não entendemos. A gente não entende as pessoas porque elas gostam daquele ritmo. A gente não entende porque elas gostam daquele ritmo. Você não entende Estados Unidos, Nova York, os irmãos dali que cantam, que adoram a Deus. Você não entende por que aqueles irmãos estão tocando rock dentro da igreja quando Branham diz que isso veio do inferno. E são pregadores que acreditam em todo o mundo de que tem revelação de trovões. E não tem revelação de rock. Muito menos de trovões. Deus não gosta. Você tem que saber que o que Branham falou que não gostava, Deus não gostava naquele dia. O rapaz foi trabalhar para ele, levou um radinho, e com o radinho ali escutando, né? No ouvido, escutando. Ele mandou o rapaz embora. Você vai fazer com o indivíduo? Estou trabalhando, escutando música. Uma hora tocou uma música lá, que não era grande coisa. O irmão Branham falou para ele. Daqui a pouco, a cotovia cantou, roxinol. Ele disse, ô irmão, a música que eu gosto. Você sabe o que ele está falando? Olha o que Deus gosta. Olha aí. Olha o canto do sabiá que Deus gosta. Mas não, a coisa foi pervertida. Perdeu sentido. Você quer me dizer que rock tem sentido? Você quer me dizer que rap tem sentido? É o longe que você está da mensagem do William Branham. Que aquilo tem sentido, aquilo não entusiasma a alma, aquilo simplesmente mexe com o corpo, com o cérebro das pessoas que estão menor que um cérebro de canário. Nós já aprendemos isso. A vaca não gosta do rock. O chuchu não gosta do rock. Já fizeram experiência disso no mundo aí. Vai os campeiros. Agora nós somos campeiros modernos. Tirador de leite, vocês sabem, né? Tirador de leite. Moderno. Aí leva o rádio lá pro curral, põe em cima do toco lá e rock quebrado. Rock. Se a pessoa vê, diz que nem a vaca não disse o leite. Aquela música. Aí eles vão, põem lá uma música do campo, aquele toque do campo. Ó, o leite desce. O chuchuzeiro diz que puseram lá o rádio e puseram já a guia do chuchu pro lado do rádio. Assim. E rock no rádio. E diz que a guia do chuchu só foi fazendo assim. O ser humano tem menos juízo que o chuchu. Estamos vivendo num tempo que o cérebro humano está pior que animais. A vaca segura o leite e não vai descer nada, porque esse rock não dá leite. Não. Deixa o pau quebrar. Quem aguenta com essa menina? Deixa quebrar. Vai lá. E quem aguenta um trem desse dentro de casa? Um zino perturbado desse dentro de casa? Sabe por que há muitas críticas do Evangelho? Exatamente por causa da parte falha que existe entre o povo evangélico. Sabe por que existe crítica na mensagem? É por causa das partes fracas e falhas que existem, que nós deixamos a cerca cair e as cabras entraram, diz o profeta. Aí você vai pregar, não adianta mais, você quer ensinar, não adianta mais. Canta um hino. A hora que você cantar um hino, que o povo vibra com aquele hino, você sabe, esse povo gosta de outra coisa mesmo.
Canta hino que tem sentido. Porque, irmãos, a música, a pervertida é o que o profeta diz. Twist, rock, isso veio do fundo do inferno. É o que o Mombrana fala. Agora, eu sei que tem tanta coisa, se o Mombrana fosse enumerar todas no seu dia para cá, ele não aprovaria nada disso. Tem uns hinos aí que o Mombrana aprova, vamos ver, qualquer dia eu vou pegar esse CD que eles têm aí. Já acabou aqui no Brasil, veio aí na Voz de Deus, mas já desapareceu. Então nós estamos esperando outra remessa chegar. Vamos ver se nós conseguimos. Irmão Alain, já dá um jeitinho de ficar de olho aí, viu, irmão Alain? Se chegar esses hinos do irmão Brano aí, para nós ouvir um pouco. Para ver se alguém não perverteu e pôs coisa que é do irmão Brano. Não é nada do irmão Brano. É conhecido. Hino do irmão Brano é conhecido. Agora você diz, isso é hino de velho. Então você vai com esses hinos de moço e moça aí, para você ver se vai ser raptado, se vai ser trasladado. Até para ser trasladado, tem que cantar hino que presta. Você vai cantar um hino, pede a direção de Deus. Um hino sentimental, gostoso. Que você canta assim, que mexe no coração dos irmãos. Isso sim. Mas tem hino que você canta e o irmão está só indo embora. E canta, irmão, para chegar, ele vai embora. Está parecendo a rama do chuchu. Ele não aceita aquilo, não aceita. E tem hora que eu estou pregando, está desse jeito. Eu estou pregando e os irmãos, ao invés de agregar mais aquela pregação, aquela mensagem, aquele ritmo, eles só vão distanciando também. Eles não pegam aquilo. Dizem, nós vamos acompanhar esse velho. Então você vem com um novo para cá para você ver. É? Pois tem hino que eu vou te falar, é hino que eu gosto mesmo. Traz um hino aí em valsa. É bom. Traz um outro, como é que é aquele outro que eu gosto? Bolero. Ei, coisa boa. Você canta assim, é de apóstolo, porque você gosta de bolero, mas eu gosto de rock e de funk. Eu sei que você mostra em Franca, né? Você já confundiu até o nome. Você gosta de funk. Você deve gostar o que Franca tem aqui, ó. Aqui, no Tabernáculo Brana. A verdade, a realidade da palavra, até os bons hinos. Eu dou graças a Deus por ter uma igrejinha como nós temos aqui. Que nós podemos falar. Nós temos gente nessa igreja que apanha que nem Pedro apanhou. Diz, mas só que eu não vou embora. Pode pregar para você. Você pode me chamar até de Satanás, mas eu não saio daqui. Eu fico por aqui mesmo porque eu vou consertar. Isso é o que Pedro era. Jesus chegou, para trás de mim, Satanás. No outro dia, Pedro estava na reunião dele. Alguém olhava e disse, você não tem vergonha não, Pedro? O homem te chamou de Satanás ontem. Não, eu estava sendo usado por ele mesmo. Ele teve revelação, eu não tive. Agora eu estou aqui outra vez. Quero ver se não falho. Daqui a pouco, lá perante as criadas, você é um dos deles. Não, eu nunca vi. Jesus, nunca vi. Irmãos, essas coisas aconteceram com Pedro para mostrar o nosso estado físico aqui. O nosso lado físico. Falta daquela descida do Espírito, dos trovões dentro de nós. Aí começa a ficar lembrando da denominação. Aquele tempo. Aí você vai só contar a história daquele tempo. Agora, eu dou graças a Deus que na minha velhice eu recebi a revelação dos 7 trovões. Na minha velhice, você não tem alegria por isso? Na minha velhice, o que está fazendo eu viver mais é os 7 trovões revelados. Eu sabia, estou descansado, foi tudo revelado. E primeiro as pessoas dizem, não, eu fico preocupado, não sei quando é que isso vai ser revelado. Não, acabou a preocupação, já foi tudo revelado. Obrigado, Senhor. Continue nos ajudando a ter uma vida para este traslado. Tira o mal de nós, Pai. Queremos andar como Enoque andou com Deus. Elias saiu também, Senhor, num carro de fogo. E o Senhor tem usado o espírito de Elias, porque ele não morreu. O Senhor tem usado esse espírito de Elias, que o seu profeta diz que é o espírito de Cristo. Vai usando por 5 vezes. Está faltando uma vez entre os judeus.
Conosco o Senhor já terminou. O espírito de Elias já pregou a mensagem que nos converteu aos trovões. De novo a palavra original e logo a revelação dos trovões que supera todas as crenças. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ter uma mensagem evangelística como Filipe teve, que batizou o eunuco e logo ele foi trasladado, arrebatado, e se encontrou a 150 milhas de onde ele estava. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor tirou Filipe de um avivamento e levou ele para um deserto só para salvar um eunuco. Depois tirou ele lá do eunuco e trouxe novamente para o avivamento em Cesareia. Obrigado, Pai. Ajuda-nos agora. O Senhor tirou o seu profeta da terra e levou para cima do monte pôr do sol, lá em cima da nuvem, 48 quilômetros de altura acima do monte pôr do sol. Mas logo o Senhor toma o seu profeta e desce com ele sobre aquele monte e vem para o tabernáculo e prega 7 selos revelados. Abre o livrinho para nós. Obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. ao Calvário Amém, amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, ali em São José dos Campos. Sempre está também aquele outro irmão Elias, você precisa de ver. Oswaldo, né? Irmão Oswaldo, sempre está lá. Deus abençoe todos vocês. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Nossa oração a favor do irmão Celso Barreto em Salvador, Bahia. Está formando, a formatura será 19 de outubro, né? Nossa oração por ele, Deus dê graça e ele possa usar daquilo que ele está formando como uma verdadeira bênção, um ganha-pão, que é muito bom. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Deus abençoe, irmão Abadio e família, Araguari, Minas Gerais. Muito obrigado. Irmão Paulo, Cleide, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Nascimento, irmã Vera, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe, irmão Rocha, também ali em Araguari. Muito obrigado, irmão Rocha e família. Deus abençoe todos vocês em Araguari. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, irmão Gerson e irmã Thaís, Gravataí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná. Muito obrigado a todos vocês. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná.
Família Kovacs, Portugal, Deus abençoe. Já mandamos encomenda, viu, irmã aí de Portugal. E tem outras pessoas que não nos ouvem através da internet em Portugal, que nós mandamos agora para Bolívia, para Portugal, para os Estados Unidos. Mandamos remessa ontem, não é? Deus abençoe todos vocês. Deve levar uma semana, quase 15 dias, é só procurar, não deixe voltar. As despesas ficam mais caras, né? Mas vocês recebendo, e tem muitos que não conseguem procurar no correio, então aquilo retorna e dá um gasto maior ainda para nós, porque nós queremos que as pessoas recebam, a gente tema outra vez e manda outra vez, né? Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais, Deus abençoe. Irmã Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família Batatais, São Paulo. Deus abençoe, irmão Marcos Roberto, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Me parece que eu esqueci do irmão Sebastião os CDs que você pediu, irmão. Vou dar mais uma olhada lá. Me parece que não mandei ainda, né? Deus abençoe, Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Pastor Paulo, ainda não mandei os seus também não, mas vou mandar, certo? Os MP3 que você pediu. Deus abençoe, irmão Otacílio de Andrade, irmã Marta, José Pereira de Oliveira, Moisés, Silvana, Vitória e Espírito Santo. Muito bem. Olha, vou chegar aqui. Irmão Paulo, irmã Johnny e o seu filho Antoni. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Rogério e família Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe, irmão Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, que ouve em casa também, São Joaquim da Barra. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney, família Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família Nanindeua, Pará. Irmão Edson, Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmão Celso, genro do pastor Fuque, na casa do irmão Mesquita. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado mesmo. Irmão Tomás, em Calgary, Canadá. Muito obrigado a todos vocês ligadinhos aqui através da internet, onde estamos fazendo possível esta mensagem chegar e alimentar os corações eleitos. Amanhã tem mais. Vamos estar aqui amanhã às 9 horas da manhã e às 6:30 da tarde para o nosso culto de ceia. Vamos estar aqui. Deus te abençoe. Amém? Amém. Desligue para mim, por favor. Amém.